Olá, amigos do canal O Argumento. Estamos há muito tempo sem trazer os conteúdos devido a muitas pesquisas e afazeres. Então, traremos hoje um vídeo sobre a democracia. Sejam todos muito bem-vindos e a ideia da democracia é muito falada na sociedade nos dias de hoje e ela caminha por um fiozinho bem fino, inclusive, pois ela constantemente é ameaçada. A democracia prevê direitos e esses direitos são revogados. Muitas pessoas nem conhecem ou reconhecem esses direitos. E isso é uma forma de dominar a sociedade, já que quando não se conhece os direitos ou não se reconhece esses direitos, não se luta por eles. A democracia, ela surgiu na Grécia. Aristóteles fez uma distinção entre as virtudes privadas, né, e as virtudes públicas. Ele pensou numa ética pública. A justiça distributiva, a justiça do partilhado. A justiça distributiva, aquilo que se pode distribuir, que se pode ser dividido. E a justiça do partilhado, aquilo que não pode ser dividido, apenas partilhado. A justiça distributiva, ela é injusta, visto que quando tratamos os desiguais como iguais. Vamos dar um exemplo. No caso de uma catástrofe natural, que tudo seja destruído na questão das lavouras. Então, o governo distribui 20 quilos de cereais para todas as pessoas. Porém, muitas famílias vão ter excedentes, porque são famílias pequenas. Outras famílias maiores vão ter falta. E famílias ricas que têm possibilidade de comprar fora da sua localidade vão ter muito mais excedentes, no caso. Então é uma partilha desigual, uma distribuição desigual. E isso então precisaria ser equitativo, precisaria se dividir desigualmente para todos, para que fosse igual. No participativo ocorre ao contrário, já que o direito ao poder é reservado a poucos. Então, se o direito não é reservado a todos, os desiguais não são tratados como iguais. E aí, nesse caso, ao contrário, também é uma desigualdade, é uma injustiça. Porque nesse caso, os iguais teriam que ser tratados todos como iguais e todos ter direito à representatividade no poder. Porque sabemos
que não ocorre. Não ocorre no poder, não ocorre na economia. 1% de toda a população detém riquezas absurdas, enquanto milhões de pessoas passam fome. Nós tivemos na pandemia agora um exemplo em que, enquanto 25% dos mais ricos ficaram mais ricos, enquanto o restante da população ficava cada vez mais pobre, né? Então, partimos dessa concepção e, embasados nas ideias também de Marilena Chaui, em A Breve História da Democracia, né, a qual ela nos traz ideias que nos fazem refletir sobre nosso cotidiano a partir da democracia no tempo. A democracia, depois da Grécia, ela se perdeu. Se perdeu em Alexandre o Grande, os romanos, e ela só foi reformulada com o liberalismo, não é? Depois do iluminismo na Idade Moderna. Mas, enfim, ela também não era uma democracia igual, já que mulheres, negros, indígenas e pobres não tinham direitos, nem os direitos que nós temos hoje. Eles foram formulados em várias cartas de direitos, a primeira na Inglaterra, depois com a Revolução Francesa, e assim os direitos individuais foram sendo anexados ao indivíduo. E isso não foi por bondade dos governantes. Isso sempre foi uma luta social, uma luta dessas classes, né? E esta luta constante e até hoje se deu de várias formas: intelectuais, inconformados, trabalhadores, sindicatos, né? E instituições, esses movimentos que desejavam o direito, os direitos, né, de melhores condições de vida, de trabalho, de salário, né, e inclusive ao voto, né. Mas a questão não é só o voto, né, porque existem muitas outras questões. Nós podemos chegar em Maquiavel. Eu fiz um texto aqui, eu vou ler para vocês, que é um resumo das ideias de Chaui, que é muito interessante, professora, filósofa, e tem um discernimento realmente muito grande sobre o assunto. O poder político não é divino e não pode vir do alto no princípio democrático. A vontade da população deve ser ouvida. Todos devem ter direito à participação. As virtudes de um governante não podem ser virtudes privadas, mas sim virtudes públicas e morais. Servindo de exemplo aos seus governados, uma política justa é uma política virtuosa, moral e ética. Então, vamos ver a colocação que Maquiavel nos traz sobre isso. Maquiavel trouxe então uma ruptura e uma subversão
ao pensamento da política. Ele distanciou-se da filosofia antiga e da teologia. Maquiavel repõe a ideia republicana da política. E ele afirma que a política não diz respeito à justiça, nem à graça divina. Ele diz respeito, sim, ao exercício do poder. Então, toda a sociedade é atravessada por uma divisão. E essa divisão tem origem social. E ela é dividida entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Não é? Os grandes são movidos pelo desejo dos bens, e o povo é movido pelo desejo de liberdade e também de segurança. Maquiavel. Então, o ponto de partida do pensamento de Maquiavel não parte de uma sociedade que pensa no bem comum. Ele parte da divisão social. E, para ele, a política é o exercício do poder para tomar, refrear e conter o desejo dos grandes e também concretizar o desejo do povo. Isso é o que deveria ser, no caso. E é inovadora a sua ideia para a sua época, inclusive. Uma época totalitária, uma época absolutista, né? Uma época onde não se tinha direitos. E então essa visão daí do governante virtuoso, paciente, ouvinte e verdadeiro. Lamentavelmente, isso não ocorreu. Então, se nós vamos acrescentar as ideias de Marx, porque tanto para Aristóteles, não é, como para Maquiavel e Karl Marx, a democracia é pensada a partir da divisão social. A sociedade é dividida em classes. E a democracia? Vamos questionar então agora. A democracia liberal do século XIX, ela era capaz de enfrentar a questão da divisão social? E a resposta é um categórico não. Não era capaz, visto que as mulheres não tinham direito, negros não tinham direito, pobres, trabalhadores, camponeses não tinham direito. Então, ela não enfrentava, ela só aumentava essa desigualdade. E isto é recorrente. Ali se fundamentou o capitalismo. A partir das revoluções industriais e de toda a tecnologia que foi sendo implantada desde o século XIX até o século XX e até nossos dias, cada vez mais esse capitalismo se reformulou sobre as ideias liberais, até um certo ponto, onde entramos no neoliberalismo, mas falaremos disso mais adiante. Vamos, nessa primeira parte, ainda chegar à ideia da democracia liberal pois em lugar da divisão social, os pobres e os ricos em Aristóteles, não é? Aristóteles colocava os pobres e os ricos. Para Maquiavel, os grandes e o povo, e as classes sociais antagônicas de Karl Marx. Então, o liberalismo pensa a partir dos indivíduos, se referidos às suas condições sociais reais. Então, o pensamento e a prática do liberalismo identificam a liberdade de competição. Essa definição da democracia significa a liberdade se reduz à competição
econômica. E nós vivemos isso. Né? Então, é a chamada livre iniciativa, com milhares de aspas, né? É a competição política entre partidos que disputam ali as eleições. Também é uma redução da lei em uma potência judiciária para limitar o poder político, né? E dependendo a sociedade também contra a tirania. Então, vamos destilando mais um pouco aí a questão. Pois é, a principal das declarações dos direitos que reverbera até nossos dias, ela então, ela na verdade, atacada, né? Ela foi criada ali após a Segunda Guerra, com as intentonas fascistas, nazistas, não é? Os genocídios, os tiranos que houveram nessa época que exterminaram milhares de pessoas. Né? A declaração, então, que foi criada, é a Declaração dos Direitos Humanos, né? A qual me refiro. E depois, então, desses crimes nazistas, elas foram formuladas, esses direitos foram formulados, e são eles que são atacados, porque eles vão de encontro a esses regimes totalitários. Né? Bom, Karl Marx ele questiona o poder a partir da divisão social. A relação social de exploração econômica se apresenta como relação política de dominação legal, jurídica e impessoal. Então, como se explica que vivamos em sociedades nas quais as desigualdades econômicas, sociais e culturais e as injustiças políticas não se apresentam como desigualdades, nem como injustiças? Porque a lei e o Estado de Direito afirma que todos são livres e iguais. Como explicar que as desigualdades, a exploração, a opressão que definem as relações sociais no plano da sociedade civil não apareçam dessa maneira nas relações políticas e que são definidas a partir do Estado, pela lei e pelo direito? Então, como explicar que o direito produz a injustiça? Não é? Então, explicamos porque não há uma democracia real social. A democracia é a competição econômica colocada pelo capitalismo, pelo liberalismo e acentuada pela globalização e pelo neoliberalismo. Não temos uma igualdade social. Nós temos lutas de classes, mas que hoje não se reconhecem como classes, porque justamente as ideias foram distorcidas. O sistema, a maneira como ele opera, trabalha para que nós nos conformemos com esta realidade a qual o capitalismo nos impõe. Voltemos então. A resposta de Marx às questões colocadas por ele mesmo e
por mim aqui, é que a sociedade capitalista é constituída pela divisão interna de classes e pela luta entre elas, e requer, para o seu funcionamento, a fim de recompor-se, sempre como sociedade, e aparecer como indivisa, embora ela seja internamente dividida. A indivisão é a proposta por meio dos ocultamentos da realidade. Oculta-se a divisão de classes e a pessoa não tem consciência de sua classe, não é? E o ocultamento da divisão de classes se faz por meio do Estado, isso é, por meio da lei e do direito positivista. O Estado está encarregado de garantir as relações jurídicas que regem a sociedade civil e o mercado. A sociedade civil vem a se dizer o mercado. O mercado coordena. O mercado está ansioso, o mercado está agitado, o mercado sempre é o mercado. Então, onde está a ideia? O povo, a população, a preocupação com o social. Ela não existe dentro da democracia liberal. Ela não existe dentro do capitalismo. A ideia sempre é o lucro. O lucro é o fundamento principal da democracia liberal. Mas acentuado, como diz, no neoliberalismo. O neoliberalismo é a destruição total da democracia. E ainda se utiliza de factoides para que nós não reconheçamos nossa classe social. A meritocracia é uma delas, uma farsa a qual se acredita que se nós lutarmos, nós conseguiremos. Mas como uma pessoa que não tem condições de lutar, não tem oportunidades de lutar, vai conseguir chegar no mesmo lugar que aquela que nasceu com condições, que tem a possibilidade? Ou seja, no neoliberalismo, a coisa se agrava porque se transforma as instituições em organizações. O Estado perde o seu poder de controlar a economia é que tem que se controlar. O mercado se controla. Sem a intervenção do Estado, ocorrem as privatizações. As privatizações transformam as instituições estatais em empresas. Então a educação se transforma numa empresa, a saúde se transforma numa empresa, não é? E nós não temos mais um diretor de uma escola, mas um gestor. O gestor é o gerente, não é? Então, uma empresa ela tem um gerente. E é isso que se transforma o direito à educação, se transforma em uma mercadoria, uma empresa da educação, né? Nesse caso, tudo se transforma em mercadoria. Nós somos mercadoria. O nosso consumo é que move toda esta máquina que beneficia a poucos. Outra questão é a terceirização dos empregos. Então nós desqualificamos os empregos, diminuímos os salários, acabamos com custos elevados dentro dessas empresas, o que faz com que os ganhos e os lucros, como disse que é o interesse, sejam muito maiores. Essa terceirização precariza o trabalho, desvaloriza o trabalhador. Por quê? Porque hoje nós temos a tecnologia e a ciência a serviço do neoliberalismo. Nós temos a serviço dessas empresas. Então criam-se robôs,
criam-se máquinas que tomam o lugar das pessoas. E essas pessoas que vão ficar sem emprego, elas acabam uberizando. E essa uberização desses trabalhadores que foram relocados então de suas funções anteriores, ela acaba tendo o nome de empresário, né? Eu sou um empresário individual, um empresário autônomo, isso, aquilo. Isso aumenta esse tipo de renda, que também serve a esse sistema, não é? E tudo isso faz com que o cidadão não enxergue que perdeu todos os seus direitos. Ele não tem mais direito à educação. Nós podemos ver pessoas atacando o SUS. O SUS brasileiro é um dos mais eficazes do mundo e de graça. Se você estiver nos Estados Unidos e tiver que fazer um tratamento de dente, é um absurdo o que você vai gastar. Né? Então, quer dizer, você tem direito, mas você quer perder esse direito. E isso, muitas pessoas pensam assim. E isso é o que nós precisamos reverter na população. Nós precisamos entender esse funcionamento para poder combater esse tipo de pensamento. Vamos por partes. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo que já ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu venho agradecer a todos que estiveram aqui no canal Argumento. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e vamos falar mais sobre a democracia, sobre o sistema social, sobre os processos de sujeição que estão na nossa sociedade e sobre o perigo do neoliberalismo, do fascismo, que tem aumentado não apenas no Brasil, mas no mundo. E nós podemos voltar a governos totalitaristas como os nazistas ou os fascistas, se não abrirmos nossos olhos. Até mais, camaradas. Todos pela democracia social real. Ditadura nunca mais.